Os tênis era principalmente um conforto muito superior aos sapatos formais que todo mundo gostava de usar no passado. Por um longo tempo, os sneakers eram vistos como o santo graal do conforto, mas essa visão não existe mais hoje. De acordo com alguns especialistas, os sneakers hoje em dia têm sido um verdadeiro perigo para nossos pés e devemos tentá-los usá-los o mínimo possível, quer que seja tênis de corrida que supostamente dizem ser ultra confortáveis ou pior, Nike Dunk, Jordan 1, Air Force, que são muito menos confortável e mais prejudicial. Todos esses pares têm sido padronizados e fabricados de uma maneira que prioriza a eficiência de produção para as fábricas e melhora a lucratividade das marcas à custa da nossa saúde. Mas também pode ter um impacto grande em nossos tornozelos, joelhos e costas. E resumindo, os tênis eles podem ser muito mais problemáticos do que pensamos, independente da marca, seja New Balance, ASICS, Mizuno, Nike, Adidas, Puma. Então, o que as pessoas estão realmente preocupadas? Usar tênis é uma séria ameaça? Existem alternativas mais adequadas? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Salve, salve família, prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Rael. Sejam bem-vindos ao meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e vamos que hoje é o assunto sobre sneakers e sobre a sua saúde. A real é que nunca questionamos se os tênis realmente são bons para nós em termos de saúde ou totalmente opostos. Fiz uma pesquisa no Instagram e cerca de 50% dos meus seguidores preferem que o tênis ele seja bonito, mas confortável, do que ele seja feio e confortável, e o restante preferem além do preço. Porque vocês sabem, comprar sneaker aqui no Brasil é coisa de maluco. Provavelmente aqueles que estão dispostos a sacrificar o seu estilo pelo conforto geralmente são pessoas que trabalham e usam sneakers o dia inteiro. Uma observação bastante importante é que a gente sempre usou tênis ao longo de muito tempo. Pra gente saber a real prejudicialidade disso daí, a gente vai ter que voltar num contexto histórico, na época que esse sapato era realmente um conceito apenas para preservar nossos pés e não para ser algo como estilo. Na época que os antepassados eles usavam apenas para sair, caçar, aquecer o pé, por aí vai. No começo havia métodos engenhosos para melhorar o conforto dos pares. Obviamente não era tipo um Nike, entende? Mas era engenhoso para a época, que eles colocavam feno, grama ou geralmente couro, e funcionava muito naquela época, porque os sapatos eles eram utilizados para sobrevivência, né? Vai ir por algum lugar que é frio, que é gelo, eles colocavam couro. Num lugar que é quente, eles colocavam qualquer outra coisa, porque eles não pensavam no estilo, o pessoal pensava em sobreviver naquela época, entende? Não era uma questão de vaidade, era questão de sobrevivência. Mas com o decorrer do tempo, os designs de sapatos naturalmente evoluíam. Nós não necessariamente construímos designs mais confortáveis, pelo contrário, eles tinham costumes peculiares, como o pés de lótus na China. Por exemplo, aquelas meninas lá, elas geralmente amarram os pés delas ficam deformados para poder caber naqueles sapatinhos. Cara, isso daí é bem preocupante, bem zoado pra saúde. E nada confortável. E realmente naquela época o conforto era negligenciado e o povo comum apenas achava bonitinho, mas era realmente prejudicial para elas, no caso. O tempo foi se passando e os nobres eles usavam sapatos extravagantes para diferenciar das pessoas comuns. O conforto dos nossos sapatos era um tópico que valia a pena discutir em meados do século XIX. E depois disso veio os pares direito e esquerdo. Sem zoeira, rapaziada, antes da chegada de Alex D, que ele foi um artesão francês, não havia sapato nem direito e nem esquerdo. Era literalmente dois sapatos idênticos. Ele inventou o conceito inicialmente para ajudar o exército, depois de perceber que os dois se assemelhavam ao pé direito. E isso foi uma revolução que mais tarde se espalhou pelo mundo e hoje em dia a gente conhece como padrão, direito ou esquerdo. Eu sei que ninguém na época tinha pensado nisso, porque, como eu disse, as pessoas apenas usavam tênis para sobrevivência, para as coisas comuns. Eles não usavam tênis para design ou para ser só estiloso. Mas depois que o tempo foi passando, o pessoal começou a ser um pouco mais vaidoso. Realmente isso deu uma importância e foi um toque a mais. E naquela mesma época eles descobriram a vulcanização que levou à criação das primeiras solas de borracha, que são as famosas palmilhas. E todo mundo tem que dar um grande aplauso à New Balance, que ela que levou a importância do conforto nos tênis, principalmente de corredor, que eles introduziram inovações para melhorar o suporte do arco e adaptar o tamanho do sapato aos pés mais largos. Então veio a Nike com aquela proposta de seja um corredor, comece a correr, começou a criar novos e novos pares, capitalizando as marcas e desenvolvendo novas tecnologias focadas no conforto dos corredores. E é claro, todos os outros atletas que também corriam muito bem ou muito melhor que os outros, eles curtiam muito aqueles tênis. Mas até os anos 2000, quando os estudos e livros começaram a questionar o impacto dos sapatos em nossa saúde, ou melhor, sem sapatos, nossa vida seria muito mais fácil. Existe um livro chamado Nascido para Correr, de Christopher McDowell, que falava sobre uma tribo misteriosa que morava lá no fundo da América do Sul, com habilidades de corridas inatas, que eram absurdamente incríveis, e eles não usavam os Nikes para correr. Eles corriam descalço e eles eram realmente bem melhores do que os corredores
corredores que a gente é acostumado a ver. Eles realmente corriam melhores do que as outras pessoas, porque simplesmente é o jeito certo de caminhar. Porque quando você caminha, você não tem uma sola que ela é assim. Por exemplo, o formato do meu pé, ele não é assim. Mas o pessoal lá da tribo, eles tinham um método de caminhada e de corrida que eram perfeitos. Por quê? Porque simplesmente era o pé descalço, o calcanhar fazendo o movimento perfeito, entende? Para encontrar o conforto em um sneaker, a maioria de nós mencionamos que é a sola. E é verdade que quando você coloca um par de sapatos, é a primeira coisa que você sente. Mas de acordo com vários estudos, são precisamente essas solas acolchoadas que podem ter um impacto negativo em nossa saúde a longo prazo. Ao usar constantemente essa sola, é interrompida por pessoas a terem cada vez mais a bater no chão os calcanhares primeiro, fazendo movimentos do tornozelo ao dedo do pé ser menos flexíveis possíveis, pois eles são imobilizados instantaneamente pelos sapatos. Foi o que eu falei, rapaziada. Por isso que aquela tribo, elas realmente corriam melhor, porque elas faziam o verdadeiro movimento do pé, que é bater o calcanhar, o pé, depois o dedo. Um estudo de 2007 descobriu que correr descalço reduz muito o impacto do joelho em 12%, simplesmente porque nossos movimentos são diferentes quando a gente está descalço. Você vê que nossos sapatos foram projetados para fazer tudo por nós. Vocês podem perceber que a parte da frente ela tem uma elevação de 15 graus encontrada em todos os pares, que já é óbvio para facilitar nossa caminhada e corrida. No entanto, ao longo do tempo, isso diminui muito o equilíbrio e a força dos nossos pés, principalmente dos nossos dedões, que se tornaram quase atrofiados. Você pode perceber, você não tem tanta mobilidade que você tem apenas por usar sapato, a não ser que você anda muito descalço na sua casa. Mas os danos causados pela padronização dos sapatos não param por aí, e todos nós não temos pés iguais. Geralmente tem pé maior, menor, largura, formato largura, comprimento, orientação e por aí vai, seja seu pé gordo, seja seu pé magro, e nossos sapatos eles não se adaptam a nossos pés. Na verdade, nossos pés que se adaptam aos nossos sapatos. A maioria dos sapatos eles não se alinham com os movimentos naturais dos nossos pés, que comprimem todos eles, levando à atrofia muscular, deformações e efeitos colaterais potencialmente prejudiciais e postas ao corpo na mobilidade a longo prazo. Podem pensar, caramba, Rael, aí você tá viajando. Não, isso é verdade. É só você ver os pés dos atletas. Editor, coloca aí o pé do LeBron James aqui. É só vocês perceberem que o pé ele é todo feio pelo fato de que tipo, o jogador de basquete ele vive correndo e pulando e vivem de tênis, eles não jogam descalço. Mas você usa tênis quase todos os dias, você pode não perceber danos, porém é algo que realmente a longo prazo ele traz pra você, entende? Qualquer hora vai num quiropraxista ou vai em um ortopedista pra você ver. Geralmente as pessoas elas desalinham a coluna. Pode perceber, pedi pro editor colocar alguns vídeos de quiropraxista aqui pra vocês verem a diferença que é apenas por usar alguns tênis que tem um solado um pouco maior e outro menor. Ou é só você, quando seu chinelo quebrar, você pegar a parte de trás dele e olhar assim, ó, olhar a sola, você vai ver qual é o pé que você pisa mais e o que você pisa menos. Mas claro, eu não tô falando pra você não parar de usar tênis. É óbvio que a gente precisa usar tênis. Andar descalço é muito bom, só que quem em sã consciência vai andar descalço na rua, andar descalço por outros lugares? Óbvio que você vai machucar o pé, não foi à toa que os antepassados criaram sapatos para proteger os pés. Mas realmente estudos comprovam que andar descalço faz muito bem para a saúde do seu corpo. Ande descalço em casa, você realmente tem um equilíbrio melhor. A conclusão é que devemos estar conscientes das escolhas que fazemos em relação aos calçados, procurando opções que proporcionem um conforto adequado e um suporte para nossos pés que sejam compatíveis com as nossas atividades diárias. Além disso, consultas regulares com um podólogo ou um quiropraxista pode ajudar muito a garantir que estamos cuidando adequadamente dos nossos pés, fundamental para a nossa saúde. Como eu disse, às vezes é questão de postura, mas não leva tão a sério o que eu tô falando, porque nem sentado certo numa cadeira eu tô. Mas sendo sincero, você pode fazer o que quiser, comprar o sneaker que você quiser. Esse é apenas um vídeo falando sobre a saúde do seu corpo e o que o sneaker pode fazer contigo. Eu não vou julgar, eu realmente às vezes compro o sneaker por ser bonito e não confortável. Eu sou Rael e me siga para mais conteúdos. Tamo junto.